Olá, mais um dia aqui com vocês. Sou Cláudia Sena, sou a pessoa que coordena aqui o canal Aluno Psi. E se você não conhece o canal, vai lá, tem vários livros que nós já falamos sobre o capítulo aqui dos livros. E hoje a gente está falando sobre o capítulo 16 de Senso-Percepção, de Paulo Dal Galarrondo, Psicopatologia e Simiologia dos Transtornos Mentais. Vamos numa sequência aí para estudar as funções cognitivas dentro desse cenário mais psicopatológico. E gostando, curta, compartilha, comenta. Esse canal precisa de você para crescer. Bora lá. O capítulo 16, o autor traz aí a senso-percepção e suas alterações. E ele já entra falando sobre todas as informações do ambiente necessárias à sobrevivência do indivíduo, nós. Chegam até o organismo por meio das sensações. Os diferentes estímulos físicos, como luz, som, calor, pressão, etc., ou químicos, como substâncias como sabor ou odor, estímulos sobre a mucosa e a pele, agem sobre os órgãos dos sentidos, estimulando-os diversos receptores e assim produzindo as sensações. Sensações. O indivíduo se autorregula e organiza suas ações voltadas à sobrevivência ou à interação com o mundo e com as pessoas. A sensação é compreendida como fenômeno passivo elementar gerado por estímulos físicos, químicos, biológicos variados, originados fora ou dentro do nosso organismo, que produzem alterações nos órgãos receptores, estimulando-os. E aí entra a percepção, né? Porque a sensação ela vai fazer uma transdução, onde a percepção, que se refere à tomada de consciência pelo esse indivíduo do estímulo sensorial que está aí demonstrando. É entendida como um fenômeno ativo em meio ao sistema nervoso e à mente do sujeito, porque constrói um perceptor por meio de uma síntese dos estímulos sensoriais, confrontados com as experiências passadas, registradas na nossa memória e com o contexto sociocultural em que vive esse indivíduo, o qual atribui significado a essas experiências. Então, olha que lindo que é. E Paulo Dalga Rondo, ele traz aí conceitos de imagem, representação e imaginação. A imagem, ela vem sim como senso perceptiva, é o mundo real. Ela está ali nesse estímulo real, é o que a gente está vivenciando nos nossos sentidos também. Então, a imagem senso perceptiva é aquela que surge a partir de um estímulo real. Isso daí é o que diferencia de tudo. Algo que está presente diante dos sentidos. Já a representação, também chamada de imagem representativa, menêmica, é uma revivência mental dessa imagem senso-perceptiva. Ou seja, é o ato de recordar, a mente recria aquilo, né? Então, vamos colocar essas duas diferenças. A imagem senso-perceptiva, ela é nítida, vívida, estável, corpórea. Ela é percebida no espaço externo e totalmente completa e detalhada. Já a imagem representativa, ela vem à nossa mente borrada, apagada, com pouca corporeidade, né? Então um pouco distorcida, percebida no espaço interno, ela é incompleta, ela é imprecisa. E aí o autor ele traz que de uma forma conceitual, que a imagem sensoperceptiva, ela é nítida, ela tem corporeidade, que é a imagem vívida, corpórea, luz, brilho, cor. Ela tem estabilidade, ela não é tremida, ela não muda de um momento para o outro. Ela tem extrojeção, que é essa imagem provinda do espaço exterior. Influenciabilidade voluntária. Olha que palavra forte. O indivíduo não consegue alterar a voluntariedade da imagem percebida. Eu não posso mudar aquilo. Aquilo é real, está construído. E completa, completude dessa imagem, né? Agora, ele traz que a imagem representativa, ela já é o oposto disso. Ela tem aí pouca nitidez, pouca corporeidade, instabilidade, introjeção, porque é nesse espaço interno que a gente está trazendo, rememorando, e a incompletude, a gente não enxerga tudo, a gente não traz tudo. E dentro das representações, o autor também, ele separa em dois subtipos, que são as imagens, dessas imagens representativas. Um subtipo, que é a imagem eidética, que é o eidetismo, que é a evocação de uma imagem guardada na memória. Essa imagem é nítida, ela é totalmente consciente.
ela é clara. Então é como se a gente falasse um garfo, eu sei exatamente o formato desse garfo, um prato, eu sei exatamente o ovo, eu sei exatamente esse formato. A cadeira, exatamente, é preciso que vem na minha mente, mesmo de forma representativa. E as pareidolias, que é um misto dessa percepção, né, da representação e percepção. Então, são imagens visualizadas voluntariamente a partir de estímulos imprecisos do ambiente. Então, isso, quando a gente é criança, a gente também tem muito, né? Vai passeando no carro, no ônibus, vai vendo aquelas nuvens no céu e vai transformando imagens. Quando a gente vê um morro, montanhas, isso daí a gente vai transformando. E é incrível que isso daí também linka com a imaginação. Então, a imaginação é o terceiro conceito que ele traz no livro, que a imaginação é uma atividade psíquica, geralmente voluntária, que consiste na evocação de imagens percebidas no passado. Então, são chamadas de imagens eminêmicas ou criação de novas imagens, conhecidas como imagens criadas. Esse processo, ele ocorre em geral na ausência de estímulos. Olha a diferença, tá? É, Existe aí a parte que eu tenho um estímulo, que é dentro da representativa, de alguma forma eu escuto algo e aquilo me retrata, e a imaginação é a ausência de estímulos sensoriais imediatos, tá? E a fantasia, que está dentro da imaginação, também é chamada de fantasma, é uma forma particular de imaginação e se origina por meio de desejos, temores, conflitos, podendo estar tanto no campo consciente quanto no corpo inconsciente, tá? No campo consciente quanto no campo inconsciente. Isso daí a gente relembra muito na parte da criança, do amigo imaginário, que é aquele amigo que surge para acalentar diante de frustrações, temores, né? Alguns desejos, a troca. Então, esses amigos imaginários é um exemplo para a criança. Como também toda essa fantasia que a gente vai ver aí, que vai originar aí numa ilusão ou numa alucinação. Alterações de senso-percepção, a gente tem aí dois tipos de alterações. São as quantitativas, que não são tão significativas, e são as qualitativas, que são realmente relevantes na psicopatologia. E inclui ilusões, alucinações, alucinose e pseudo-alucinação, tá? Vamos ver. Alterações quantitativas da sensopercepção. Envolve mudança na intensidade da percepção, podendo ser aumentadas ou diminuídas. A hiperestesia é o aumento anormal da intensidade sensorial, é aumento da intensidade sensorial, sons, ou seja, sensação, sons tornando-se estrondos, cores muito vivas, ocorrem intoxicações por alucinógenos. E também pode acontecer por epilepsia, enxaqueca, hipertiroidismo, esquizofrenia aguda ou mania, tá? Tem a hiperpatia, que é a sensação dolorosa provocada por estímulos leves, típicas de síndrome talâmicas. O que é isso, síndrome talâmica? Ela vem tá ali oriunda do tálamo. Então, é uma síndrome onde a dor neuropática central crônica é intensa e surge após lesões no tálamo, tá? Geralmente causadas aí por acidentes vasculares cerebrais. E a hipoestesia, que é a diminuição, a redução da percepção. Enquanto a gente estava falando na hiperestesia e na hiperpatia de sensação, aqui a gente está falando na diminuição, na redução da percepção. Comum da depressão graves, o mundo parece escuro, sem brilho. Também quando a pessoa está doente, com alguma enfermidade, ela tem uma baixa dessa percepção. Anestesia e analgesia é a perda total da sensibilidade tátil ou dolorosa, quando não há quando não corresponde a áreas nervosas definidas. Tem origens psicogênicas associadas a transtornos histéricos, depressivos e psicóticos. Lembrando que anestesia e analgesia, nesse caso, não é no caso onde está colocando a pessoa para dormir, em determinada área ou determinado órgão de sentido. E a parestesia e a disestesia são as sensações
táteis anômalas. O que, que é isso? A parestesia é esse formigamento, picada espontâneas. Aí deu até alguns exemplos aqui que vocês podem procurar, inclusive, que é a parestesia de Becker ou compressão nervosa. A disestesia é uma dor provocada por estímulos externos, como calor, sentindo como frio. Então, ele associa o oposto, né? As alterações qualitativas da sensopercepção entra a ilusão, que é a percepção deformada, ou seja, eu estou percebendo, não é a minha sensação, é a percepção do que eu tive de estímulo, eu percebi de forma deformada um objeto real e presente. Existe esse objeto. Tá? Ocorrem principalmente no rebaixamento da consciência, o delírio, que perde a percepção, a clareza das coisas. A fadiga, a inatenção, ela também acontece isso. Estados afetivos intensos, ou seja, picos, né? Ilusões catatímica, frequente na depressão, ansiedade. A ilusão catatímica é uma alteração qualitativa da sensopercepção, na qual a percepção é um objeto real, sendo que ele é falseado ou deformado devido a um forte componente afetivo, no caso, como emoções intensas de medo, de ansiedade, desejos profundos, expectativas. E esses tipos de ilusão? Eles têm aí, o autor traz dois tipos muito fortes, os visuais e os auditivos. Os visuais são objetos vistos como figuras ameaçadoras, ofensivas, e as como também os paradigmas experienciais, que ele coloca, inclusive, essa deformação, né? A mão de borracha, uma deformação no peso, tamanho, coisas se mexendo. Então, essa daí são o tipo visual. E o auditivo é o som percebido como vozes ou palavras. Esses sons são ameaçadores, né? Então, esses sons, eles. Ou então, mesmo no rebaixamento, a pessoa fica confusa no que está escutando. Os paradigmas experienciais têm aparecido muito nas pesquisas sobre a parte da esquizofrenia, do autismo, da dismorfobia, dos transtornos obsessivos compulsivos, o toque. Fazendo a parte das alucinações, ele vem que a percepção é sem objeto externo real. Não existe objeto. Aquilo está dentro, encruado na própria mente desse indivíduo. Mas elas são tão claras, definidas, mesmo sem estímulo real, que aquilo para ele é verdadeiro, de tamanha nitidez e tamanha ação externa. E afeta ambos os sentidos, né? E muitas vezes todos eles: olhos, ouvidos, nariz, paladar, narinas, paladar. E os fatores desencadeantes, tá? O estresse, emoções negativas, privações do sono, são alguns, tá? Os principais tipos clínicos, as alucinações auditivas, elas são mais frequentes nos transtornos mentais. Então, ela pode ser dentro de um simples ruído primário, que a pessoa escuta aquilo direto, é um zumbido, um clique, um estalido, mas é sonora o ruído. As complexas, né, que são vozes sem estímulo real, ninguém presente, e geralmente também são ameaçadoras ou depreciativas. Qual que é a diferença dela para a ilusão? É que a da ilusão eu escutei essa voz, mas teve um som que me remeteu àquela palavra ou àquela frase. Tá? Aqui eu não tenho nada, eu escuto, eu tenho esse estímulo sem um estímulo real. Tá? Eu tenho essa voz sem um estímulo real. Eu percebo, mas eu não tenho o estímulo real. Não sei se eu estou falando certo, mas Schneiderianas, vozes que aumentam, comandam ações, lave as mãos, ponha fogo nas roupas, estão associadas a delírios e riscos de suicídio ou agressões quando merecidas. Então, a pessoa pode se fazer mal para ela ou para o outro, inclusive. E os fenômenos próximos têm a sonorização do pensamento, que é ouvir os próprios pensamentos como se fossem falados. Então, eu estou pensando, mas parece que eu estou falando agora, nesse estímulo real. E a publicação do pensamento, que é quando o indivíduo tem a sensação que os outros escutam o que ele está pensando. Então, parece que o que passa aqui na mente dele tem um outdoor, onde as pessoas estão lendo, escutando o que ele está pensando. E tem vários tipos de alucinações que eu vou passar batido aqui. Está no livro, na página. Começa na página 110 do livro, tá? E vai até a página 115 do livro, tá?
mais algumas. A demência de Corpo-Levi, que são alucinações visuais proeminentes do declínio cognitivo, a flutuação da consciência, a sensibilidade e a antipsicóticos, tá? É, a síndrome de alucinações táteis, que é a sensação de insetos, choques, olfativas ou gustativas, odores e sabores sem estímulo. Sinestésicas ou sinestésicas são sensações corporais anormais, que é o órgão encolhendo, o corpo afundando, típicas de síndrome de Cotard e esquizofrenia. Tá? As alucinações funcionais ou reflexas são desencadeadas por estímulos reais, ouvir vozes ao abrir a torneira, também são presentes na esquizofrenia. As sinestesias e não sei falar isso, gente. Found, não sei. Estímulos em um sentido onde provoca percepção em outro, ou seja, o som, cor, toque, a sensação em outra parte do corpo, tá? Ah, eu achei essa daqui também. Alucinação, síndrome da Alice no do País das Maravilhas. A distorção, a percepção do tamanho. Coisa incrível, né? Autoescópicas e fenômenos duplo. Ver o próprio corpo fora de si mesmo. Ocorre em epilepsia, lesões cerebrais, esquizofrenia. Olha como é que a esquizofrenia traz uma série de coisas. E aí vem outras, tem alcoólicas, musicais, que escutam melodias sem estímulos, né? As visuais, que são mais simples ou complexas. Então, tem diversas. E aí eu trouxe vários tipos de alucinações colocadas no mapa mental, trazendo os órgãos de sentidos. Então a gente viu muito a parte da auditiva agora, mas tem as visuais, né? Então tem diversos. Daquelas que eu mencionei, tem aqui separadas visuais, né? A Corpo de Levi, Síndrome de Charles Bonnet, as alucinações típicas simples de fotopsias, alucinações complexas de figuras, então são as visuais, as táteis, olfativas e gustativas, odores, sabores, alucinações sinestésicas, a questão das alucinações auditivas, que é a auditiva alcoolical, né? Que eu tô ali, a base de álcool mesmo, alucinações musicais, extracampinas. Vamos ver extracampinas, o que que é? Percepção fora do campo sensorial, ver algo atrás de si, associadas à psicose, à doença de Parkinson. Olha, interessante, é por isso que a gente retira das avaliações neuropsicológicas. E outros tipos de alucinações diversas aqui, tá? E as causas comuns: esquizofrenia, enxaqueca, demência, intoxicação, uso de álcool, déficit auditivo, a enxaqueca já foi falado, a epilepsia, tá? Então, são vários tipos de alucinações, tem alguns aqui. A tabela mostra um pouco dessa comparação de um e de outro, né? Então, as ilusões e as alucinações. A definição das ilusões é a percepção distorcida de um objeto real e presente. As alucinações é a percepção clara e definida de um objeto sem estímulo real presente. Tá? A origem das ilusões sempre há um objeto externo real, mas percebido de forma alterada. E as alucinações não há objeto externo e a percepção surge sem estímulo. As condições de ocorrência nas ilusões é o rebaixamento da consciência, que é o delírio, a fadiga grave, a inatenção, os estados afetivos intensos, né, as ilusões catatímicas que a gente viu ali. As alucinações, elas têm aí mais comuns em psicoses, que é esquizofrenia e transtornos graves, tá? Ele coloca também que quadros de pessoas sem transtorno mental, ele está ali de 2 a 28% da população, numa média de 10% que o autor coloca no livro, e quando é associada a estresse, ansiedade, problemas de sono. Os tipos principais, né, das ilusões são os visuais e os auditivos, que a gente já viu, né, os visuais, a sombra, roupas, objetos vistos por pessoas, monstros, animais, os auditivos, sons inespecíficos, percebidos como vozes ou palavras, e as alucinações, tem as auditivas, tem as
As alucinações têm todas essas aqui que nós vimos aqui, né? E tem as alucinações visuais, as auditivas, outros tipos de alucinações, as táteis, olfativas e gustativas. É o espectro de alucinações, tá? Aí ele coloca, cita alguns aqui como resumo, e os exemplos clínicos. Né? Uma ilusão, um crucifixo visto como um morcego, uma roupa no cabide percebida como uma pessoa ameaçadora, a mãe ansiosa ouvindo a voz da filha em ruídos distantes. As alucinações, vozes que insultam ou ordenam ações, lave as mãos, ponha fogo na roupa. Pacientes escutam seus próprios pensamentos como se fossem falados em voz alta. E a relevância clínica disso? As ilusões, elas têm aí são mais comuns em delírios e estados afetivos intensos, né? Usadas em psicologia experimental para estudar percepções, criando ilusões visuais clássicas, ilusão de mão de borracha, que é aquele teste que você coloca a mão em cima de borracha e a mão escondida do próprio, e o que ele faz na mão de borracha ele sente na mão de baixo. É, e as alucinações, que são indicativas de gravidades e psicoses, podem ocorrer em pessoas sem transtornos mentais, mas com menor intensidade e muito maior controle, tá? E associadas a risco, sim, de suicídios ou comportamentos perigosos. E aí, trazendo as causas e teorias etiológicas das alucinações, a gente coloca aí como as teorias abordagens fenomenológicas de desorganização global, perspectivas psicanalítica, transtorno da linguagem, diaferentação sensorial, teorias neurobioquímicas, teoria irritativa cortical. Vamos entender um pouco disso. Dentro da abordagem fenomenológica, entra aí a alteração da experiência subjetiva desse sujeito, tá? Desse indivíduo. E ele perde esse controle, o mundo se torna ameaçador e anômalo. Já a desorganização global, ela traz uma disfunção cerebral ampla e a perda das inibições superiores e fenômenos primitivos liberados, né? Colocando isso daí para o idoso, ele perde esse senso de ridículo, ele perde o senso de limite, né? Perspectiva psicanalítica traz aí os desejos e conflitos indos e do inconsciente, né? Aquilo que está reprimido, recalcado. E a projeção de desejos e medos, ela acaba explodindo aí de uma forma totalmente distorcida, causando as alucinações. E aí entra vozes de culpa, de autoridade, então isso tudo está envolvido. A parte do transtorno de linguagem é essa fala interna, são vozes internas, são a falha no monitoramento, são pensamentos percebidos como vozes. Então, e está muito também linkado a essa parte de depressão, né, do humor diretamente dito. É a aferentação sensorial, é a privação sensorial, é o déficit auditivo, o déficit visual, que causa isso daí também. As teorias neurobioquímicas, que é a questão de baixo ou alta serotonina, dopamina, glutamato e GABA, substâncias alucinógenas. E a teoria irritativa cortical, que são as lesões em áreas corticais, a hiperativação neural, a hipervigilância e excitabilidade. Então, todos esses estímulos ligados. Tá? Então, são diversas teorias das alucinações e em diversas etiologias das alucinações. Ok? Mais um capítulo comprido. Veja os outros capítulos de função cognitivas que já foram dados. O próximo é memória. Então, esse canal depende de você. Curta, comente, compartilha, tá? Deixa muitos likes, isso daí é muito bom, porque aí a gente propaga conhecimento. E o estudo é em cima não da minha senso-percepção. O estudo é todo calçado em cima do livro. Então, todos os livros que são estudados não são interpretados, são resumidos dentro de toda a teoria do autor. Então bora lá, bora ajudar o canal.